Olá, quarto ano. Então, essa é a nossa aula do dia 9 de julho, né? Na aula passada, eu passei uma atividade avaliativa no Forms, né? Vocês têm até essa semana para responder, valendo, acho que 50 pontos, né? E hoje, então, uma continuação dos assuntos já iniciados nas aulas anteriores. O tema democracia, cidadania e direitos humanos, ele não é dissociado, porque não tem como a gente estudar só a democracia, só a cidadania e só os direitos humanos, sem falar de um e o de outro, na verdade. Então, na nossa antepenúltima aula, né, nós identificamos a relação entre democracia, cidadania, né, nas sociedades contemporâneas. Analisamos de que maneira as mudanças na concepção de cidadania são fundamentais para a luta da institucionalização, né, dos direitos humanos. E também eu passei assim um panorama, né, da construção da participação política, né, que é tão indispensável para a ampliação desses direitos. Então, hoje, como eu disse, né, nós vamos falar de cidadania e direitos humanos e vamos falar também a respeito da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diferentemente do que muitas pessoas falam, direitos humanos é coisa de vagabundo, isso é uma mentira, né? Eu já ouvi muito esse senso comum a respeito, denegrindo mesmo a imagem, minimizando a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, para começar, né, eu vou explicar que aqui existe uma vinculação direta entre democracia, cidadania e direitos humanos, como eu disse agora no início. Uma sociedade será mais democrática à medida que os direitos de cidadania se ampliarem para uma quantidade maior de seus membros. Nesse sentido, qual é o critério utilizado para definir o grau de expansão da cidadania em uma sociedade? Então, assim, não existe um parâmetro para dizer, olha, os Estados Unidos, as pessoas têm mais cidadania que o Brasil, por exemplo, né? Não existe um parâmetro, porque, como eu disse na aula anterior, existem várias visões a respeito do mesmo assunto, né? Hoje eu não vou apresentar tantos autores assim, eu vou apresentar apenas um sociólogo britânico, né? A gente vai falar sobre o Marshall, Thomas Humphrey Marshall, que falou a respeito, então, da cidadania. Então, para responder essa pergunta, né, é um tanto quanto difícil nos moldes que a gente vive hoje, eu vou tentar pegar a partir da visão do Marshall o que ele define a respeito de cidadania, tá? Para isso, né, eu estou apresentando para vocês esse livro, chama Democracia e Direitos Humanos no Brasil, que apresenta uma releitura crítica da questão dos direitos humanos, né, nos contextos latino-americano e principalmente o brasileiro, né, e também faz uma análise criteriosa, minuciosa da relação entre direitos humanos e o governo, que na maioria das vezes ocorre sob tensão. Por que que esse livro, né, José Carlos Vieira afirma que sempre essa relação entre governantes e governados, ela é uma relação de tensão. Primeiro que muitas vezes, quando existe um protesto, uma manifestação em favor, né, direitos humanos, direito político, muitas vezes essas manifestações são vistas como subversivas, né, algo que as pessoas estão propondo que seja absurdo e na maioria das vezes não é, né, o direito de organização política, o direito político, né, as manifestações de estudantes que nós vimos lá na primeira aula sobre a formação do Estado brasileiro, ou um outro exemplo também, o direito de ser tratado como igual, né, um direito civil, por exemplo, dos trabalhadores, do movimento dos trabalhadores sem tetos, né, que vivem em ocupações, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, e que exigem os direitos humanos, que inclusive o direito à moradia, ele está na nossa Constituição. Então, assim,
Quando há esses protestos, eles não são para simplesmente requerer algo inexistente. Eles existem para requerer algo que é de direito, um Estado democrático de direito, tá? Então, é mais ou menos isso, né? Entre outras coisas bastante interessantes que fala esse livro, então, do Vieira, tá? Então, a gente vai começar aqui falando sobre a cidadania. Então, com base na trajetória histórica inglesa, né, desse sociólogo, o Marshall, ele estabeleceu uma divisão dos direitos de cidadania em 3 estágios. Só lembrando que muitas vezes, né, a gente fala assim desses teóricos, né, ingleses, franceses, geralmente, assim, sua maioria europeus, né, que vivem ou que viveram realidades totalmente diferentes da nossa, né? Vocês querem um exemplo claro do que eu vou dizer aqui? É o que nós estamos vivendo nessa questão aí do coronavírus, né? Então, muitas vezes, o que um teórico está escrevendo, está analisando do que aconteceu, por exemplo, na Itália, que foi assim um horror também, ele não é aplicável à China, à Ásia, muito menos no Brasil. Então, assim, são visões que dependem da realidade que eles estão, do contexto que eles estão inseridos. Então, falando dos 3 estágios do Marshall, ele dividiu assim, que o primeiro ocorre com a conquista dos direitos civis, né, que seria a garantia das liberdades individuais, com a possibilidade de pensar e de se expressar de maneira autônoma, da garantia de ir e vir do acesso à propriedade privada. A conquista desses direitos foi influenciada pelas ideias iluministas, né, e resultou da luta contra o absolutismo monárquico do antigo regime. Então, esse processo teve como resultado, né, a igualdade jurídica, quer dizer, todos somos iguais perante a lei. Claro que a gente sabe que muitas vezes há, né, não é muito aplicável isso, né? Quer outro exemplo a respeito disso? O caso do menino que caiu do 9º andar do prédio, filho da empregada, né? Se fosse o contrário, a filha da patroa, que a empregada tivesse deixado cair, será que o tratamento seria o mesmo? Será que haveria uma igualdade jurídica ali? São coisas assim que a gente tem que refletir realmente, tá? Para a gente conseguir entender essa questão da cidadania. Voltando aqui no Marshall, né? Esse segundo estágio, a garantia de ir e vir, ele se refere aos direitos políticos, né? Entendidos como a possibilidade de participação da sociedade civil nas diversas relações de poder presentes em uma sociedade. Em especial, a possibilidade de escolher representantes ou de se candidatar a qualquer tipo de cargo, assim como de se manifestar em relação a possíveis transformações a serem realizadas. Os direitos políticos têm relação direta com a organização política dos trabalhadores no final do século XIX. Então, ao buscar melhores condições de trabalho, eles se utilizaram de mecanismos da democracia. Outro exemplo, a organização de partidos e sindicatos, como modo de fazer valer seus direitos, o que a gente não pode deixar nunca cair assim em desuso ou achar que não vale para nada, são os sindicatos, né, que é o órgão, né, que defende os direitos daquelas categorias trabalhistas. O terceiro estágio, então, de acordo com Marshall, né, que corresponde aos direitos sociais, são vistos como essenciais para a construção de uma vida digna, tendo por base padrões de bem-estar socialmente estabelecidos, como educação, saúde, lazer e moradia. Então, esses direitos surgem em decorrência das reivindicações de diversos grupos pela melhoria da qualidade de vida. É o momento em que cidadãos lutam por melhorias no sistema educacional e de saúde pública, pela criação de áreas de lazer, de seguridade social. Então, assim, ele existe no papel, ele existe, é um direito social, né? A educação, o lazer, a moradia, mas por vezes a gente sabe que precisa estar lutando por esse direito que já existe, né? Então,
por ter sido construída, né, no modelo inglês, nos moldes, no contexto que o Marshall vivia, essa tipologia cronológica que eu apresentei agora para vocês, né, que divide, então, a cidadania em 3 estágios, ela recebeu muitas críticas ao ser aplicada como modelo universal. A gente vai ver mais para frente, né, como alguns pensadores brasileiros questionaram a possibilidade de trazer esse modelo inglês para análise da realidade de outros países, porque cada país tem a sua especificidade, não é verdade? A gente sabe quais são as do Brasil. Então, ao longo desse percurso, muitas constituições, como a estadunidense de 1789 e a francesa de 1791, preconizaram respeito aos direitos individuais e coletivos, o que hoje é incorporado pelas constituições de diversos países. Podemos destacar outras iniciativas que tinham o mesmo objetivo, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, após a Revolução Francesa, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, após a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, a partir desse momento, então, vocês vão ver que essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela se faz presente, ela é muito importante. Né? E mesmo assim, ainda acontece atrocidades todos os dias, que vocês sabem. Então, só apresentando aqui o nosso colega de hoje, né? O britânico, né? Thomas Humphrey Marshall, ele é mais conhecido como T.H. Marshall. Ele publicou em 1950 o livro Cidadania, Classe Social e Status, no qual analisou o surgimento dos direitos de cidadania do contexto europeu por uma perspectiva histórica. Ele foi presidente da Associação Internacional de Sociologia e da Associação Britânica de Sociologia, o Marshall. Ele estudou a sequência histórica dos direitos de cidadania, dividindo-os, então, em direitos civis, políticos e sociais. A aplicabilidade, né, dos seus estudos pode ser que 100% não dava para transpor aqui para a realidade brasileira. Porém, o nosso princípio de cidadania também é dividido conforme essa categorização de Marshall, que é civil, direito político, direito social, tá? Então, para ele, né, para o Marshall, cidadão é aquele que exerce seus direitos civis, políticos e sociais de maneira efetiva. Percebe-se que o conceito de cidadania está em permanente construção, pois a humanidade se encontra sempre em luta por mais direitos, maior liberdade e melhores garantias individuais e coletivas, né? Quer dizer, essa colocação aqui, ela nos remete ao seguinte, que a cidadania, né, o que é ser cidadão, esse conceito, ele não é um conceito acabado, ele não é um conceito que você pode simplesmente sentar e falar, olha, cidadania é isso, porque depende muito das transformações sociais, históricas, né, até econômicas, do que vem acontecendo no tempo, né, durante todos os tempos, tá? Então, a ideia de direitos tem como contrapartida de deveres também. Uma vez que os direitos de um indivíduo são condicionados ao cumprimento de seus deveres. O Estado, né, por sua vez, tem o dever de garantir os direitos humanos, protegendo contra violações. Embora em muitos casos o próprio Estado cometa essas violações desrespeitando a Constituição, como, por exemplo, o abuso de poder por parte de policiais, né? Quem viu aí uns vídeos rodando na internet, em reportagens também, de policiais batendo, espancando, né, cidadãos desarmados no meio da rua. Então, isso daí fere a Constituição. A gente sabe que isso não é 100% aplicável aqui no nosso país, porém ela está na Constituição. Então, no Brasil, a extensão dos direitos de cidadania é bastante restrita. Apenas uma parcela da população tem acesso aos direitos básicos. Diversos grupos sociais têm seus direitos violados constantemente.
Outro exemplo, né, são os casos de violência contra a mulher, que muitas vezes são ignorados ou minimizados pela sociedade e pelo Estado. Ano retrasado eu dava aula, né, dou aula lá no Jarmina, mas no ano retrasado tinha um aluno, ele faltava muito, ele era muito bom aluno, sabe? Ele gostava muito de sociologia mesmo, ele era bem participativo, mas ele faltava muito, né? E aí, eu perguntei um dia para ele, por que que você falta tanto, né? Ele falou, olha, acontece o seguinte, que a gente mora na zona rural, e eu sou filho único, meu pai, ele bate na minha mãe quando eu não estou em casa, então eu tenho que ficar em casa para defendê-la, né? E esse menino, ele não tinha uma tendência assim, a se envolver com drogas, tal, gostava de jogar bola, infelizmente ele se envolveu com drogas, sim, uma válvula de escape, com bebidas também, não conseguiu terminar o ensino médio, né? Acho que ele o integral para ele não dava, mas por outro lado era uma válvula de escape também. E aí eu perguntei para ele por que que você não denuncia ou a sua mãe não denuncia, né, o seu pai? Pelo simples fato de que eles dependiam financeiramente. O pai que levava alimento para dentro de casa, então a mãe não trabalhava e ele também ainda não, então ela ficava aceitando isso em troca, né, da parte econômica, o que é um absurdo, né? Então, essa violência contra a mulher, ela muitas vezes é assim, ignorada, minimizada. Então, assim, ele bate, mas ele sustenta ela, entenderam? É uma coisa, assim, uma contradição muito grande, né? A questão dos direitos humanos, então, que a gente vai entrar, eu gostaria de pedir a atenção de vocês para nunca mais ninguém falar que, olha, direitos humanos é coisa de vagabundo. Gente, eu odeio essa frase, direitos humanos é coisa de vagabundo. Não é incomum a gente ouvir isso ainda nos dias de hoje, tá? Então, a ideia de direitos humanos como algo extensivo a todos os indivíduos surgiu após a Segunda Guerra Mundial, diante das barbaridades e dos efeitos destrutivos produzidos pelo conflito. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada em 10 de dezembro de 1948 pela ONU, criada em 1945 com o objetivo de proporcionar o diálogo e impedir conflitos entre os países por questões políticas, econômicas ou culturais. A declaração teve por base os direitos essenciais à vida e à liberdade e o reconhecimento da pluralidade como meio de combater ações discriminatórias. Um dos pilares, né, para a construção dessa declaração foi a perseguição de Hitler contra grupos, né, de judeus, ciganos, negros, homossexuais. Então, um dos pilares para essa construção foi essa perseguição, que desde então passa a estar nessa Declaração Universal e que é um direito inviolável à pluralidade cultural, né, entre outros, de todas as pessoas do mundo, porque a maior parte das atrocidades cometidas, não só pelos alemães, né, mas por Stalin também, na Segunda Guerra Mundial, e entre outros líderes, né, em nome justamente do não reconhecimento da diferença, da pluralidade dos povos, né? Então, todos eles foram perseguidos, foi uma coisa muito horrível. Não vou voltar na questão da Segunda Guerra Mundial, né? Então, só aqui fazendo uma pausa, né, uma colocação, que a violência contra a mulher, então, é o exemplo de violação dos direitos e negação da cidadania. As campanhas que existem, né, que mostra as mulheres que sofrem com essa violência, não acontece só aqui no Brasil, ela acontece em todas as partes do mundo. Aqui eu trago para vocês um pedacinho só do que está presente na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Só alguns trechos bastante importantes para nossa explanação aqui, tá? Então, como eu disse anteriormente, ela foi adotada e proclamada pela
Assembleia Geral das Nações Unidas após a Segunda Guerra Mundial, em dezembro de 48. No artigo 1º, então, fala-se que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Artigo 2º. Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. O artigo 3º. Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Artigo 6º. Toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecidas como pessoa perante a lei. Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e têm o direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Então, muitas leis, né, elas foram criadas por países ou não, né, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, veja bem, 1948, que ela foi, né, publicada, proclamada, e muito tempo depois é que, por exemplo, aqui no Brasil, a discriminação, né, a injúria racial se tornou crime de fato, que hoje ainda muita gente sai impune, não é verdade? A violência contra a mulher também é outro exemplo. Então, assim, a partir do momento que existe uma declaração como essa, por vezes demora séculos para que ela surta efeito realmente, né? Porque depois de 1948, o mundo inteiro não viveu guerras? Viveu guerra, vive guerras civis, vive essas violações, mas ela está declarada aqui, né? Então, uma série de tratados internacionais de direitos humanos e outros instrumentos adotados desde 45 expandiram o corpo do direito internacional sobre os direitos humanos. Eles incluem a Convenção para a Proteção, para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio, né, que é o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E, infelizmente, em 1994 aconteceu também em Ruanda, né, o massacre de Ruanda, que foi um genocídio também, e a declaração já existia. A Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, de 65, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, de 79, a Convenção sobre os Direitos da Criança, de 89, aqui no Brasil, eu lembro até hoje, né, que junto com a Constituição de 88, no ano seguinte, foi publicado essa Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente. Foi uma campanha enorme no país, né? A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de 2006, entre outras, tá? Só voltando aqui a respeito dos direitos da criança, né, de 89, só para vocês terem uma noção que antes disso, adotava-se crianças, assim, sabe, a torta direita, não passava pelo juizado de menores, não tinha toda essa proteção. Então, assim, a pessoa queria adotar, a mãe não queria mais, simplesmente ia lá, dava a criança, né? Então, a partir do momento que essa convenção foi criada, tudo deve passar, né, por um julgamento, passa por um processo, né? E a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência também é a outra vitória, que apareceu a partir né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que antes as pessoas não eram reconhecidas, né? As pessoas com deficiência, para quem tem pessoas com deficiência na família aí, sabe o quanto que é difícil, né, esse reconhecimento, mas ela está na Constituição. E tarde, né, 2006 só, gente, a gente está em 2020, né, então assim, faz 14 anos apenas. Entre outras, né,
tratados nacionais e internacionais de direitos humanos, tá? Que se expandiram, né, a partir do direito internacional. Os direitos humanos, então, eles são valores que visam o respeito mútuo em detrimento dos privilégios restritos a determinados grupos. Por isso, ele não deve ser pensado como benefícios particulares ou privilégios de grupos elitizados. Olha que importante isso, gente. A gente sabe que a simples declaração de um direito não faz necessariamente que ele seja implementado na prática, mas abre espaço para a sua reivindicação. Então, uma das características básicas dos direitos humanos é o fato de estabelecerem que a injustiça e a desigualdade são intoleráveis. É preciso perceber que os indivíduos não são apenas beneficiários do processo histórico de afirmação dos direitos humanos, mas também autores responsáveis pela construção e pela reivindicação da expansão e da garantia desses direitos. Todas as conquistas relacionadas aos direitos humanos são resultados de processos históricos, das mobilizações e de demandas da população. Então, aqui fica bem claro que realmente não é coisa de vagabundo, tá? Vou dar um exemplo aqui, né? A prática de esportes e o lazer são direitos essenciais para a formação adequada da juventude. Entretanto, falhas na atuação do Estado nem sempre permite que os jovens tenham acesso a esses direitos. Então, só para vocês terem uma noção, né, que o lazer e o esporte são direitos que estão na Declaração Universal, só que muitas vezes negado pelo Estado. Dessa forma, né, as lutas por igualdade e liberdade ampliaram os direitos políticos e abriram espaços de reivindicação para a criação dos direitos sociais, dos direitos das chamadas minorias, mulheres, idosos, negros, homossexuais, jovens, crianças, indígenas, e do direito à segurança planetária, simbolizado pelas lutas ecológicas e contra armas nucleares. Já as lutas populares, né, por participação política, ampliaram os direitos civis, direito de se opor à tirania, à censura, à tortura, direito de fiscalizar o Estado por meio de associações, sindicatos ou partidos políticos, direito à informação sobre as decisões governamentais. A divisão entre direitos civis, políticos e sociais não deve nos levar a perder de vista uma característica intrínseca aos direitos humanos, uma indivisibilidade. Isso equivale a dizer que os direitos não podem ser exercidos de maneira parcial. Todas as pessoas devem gozar do conjunto total de direitos e de cada um na sua totalidade. Então, de acordo com a declaração, né, e Programa de Ação de Viena de 93, todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e interrelacionados. Então, eles devem ser tratados de modo global, justo e igual. Embora as características específicas de local, contexto e cultura precisem ser levadas em consideração. É dever do Estado promover e proteger todos os direitos humanos de maneira integral, independentemente de qual seja o seu sistema político, econômico e cultural. Mas a gente sabe que muitas vezes isso não acontece, né? A minha proposta de atividade é que vocês assistam um documentário que chama-se Democracia em Preto e Branco, né? De Pedro Asbeck. Eu estou deixando o link aqui junto com o link desta aula, tá? O filme ele tem 1h30, mas eu vou dar a semana inteira para que vocês possam assistir, analisar, né? Relacionar com os conteúdos que a gente viu. Ele está disponível no YouTube, né? O link está aqui, mas eu vou passar também lá. Ele é esse filme aqui de 2014, tá?
Esse documentário trata de um período da história brasileira em que o regime ditatorial, instaurado em 64, já demonstrava esgotamento. Então, ambientado em 82, a obra mostra como a música, o futebol e a política se revelaram uma mistura genial na luta contra a opressão e a censura pela volta da democracia. Então, é um filme assim, é um documentário bem gostoso de assistir, porque ele não fica preso, ele foca, né, a, a censura que acontecia na época, é um recorte histórico somente da ditadura militar. E a proposta de atividade, que é só eu que falo, só eu que falo, só eu que falo, queria muito que a gente fizesse um seminário, alguma coisa assim, se houvesse, né, uma participação maior nos meet que a gente faz, não precisaria gravar, né? Vocês podem gravar um áudio, não precisa mostrar o rosto de vocês para quem não quer, mas para quem quiser também pode fazer isso, tá? Ou até mesmo um vídeo curto, tá? E deve ser postado lá na plataforma Google, né? Então, o que vocês vão falar? Vocês vão falar sobre o filme, as impressões que tiveram assistindo o filme, a importância do tema para a atualidade, do que nós estamos vivendo hoje, e também relacionando com o conteúdo que estudamos sobre a democracia, cidadania e direitos humanos. Por quê? Como recorte histórico, eu penso que nada melhor do que a ditadura militar para a gente poder discutir, para a gente poder debater a respeito da democracia, cidadania e direitos humanos, que são os temas, os nossos temas das nossas últimas aulas. Tá certo? Gente, para quem não consegue falar, acha muito difícil gravar, que eu sei que não é. Então pode ser por escrito, mas eu dava assim uma importância maior se vocês realmente gravassem, tá? Se não quer colocar, não consegue postar lá na plataforma, manda no meu particular no WhatsApp, não tem problema, tá? Pode ser só um áudio, né? Ou vários áudios, porque o tema ele não é simples assim, só em 15 minutos, né? Ou um vídeo curto mesmo, tá? Se quiser pegar alguma imagem, alguma coisa assim para complementar a fala de vocês, também pode, tá certo? Lembrando que hoje à noite, né, dia 9 de julho, nós temos um Meet agendado para as 8 horas da noite, onde eu vou poder estar também tirando mais dúvidas a respeito dessa aula, tá certo? Por hoje era só. Até mais e bons estudos.